Bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. A gente te mostra como se manter atualizado em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Eduardo Lapa e no episódio de hoje a gente vai discutir isquemia balanceada, o que você precisa saber sobre o assunto. Começou. Não sei se você sabe, não sei se não, mas nós do Cardio Paper já tivemos aí nos últimos anos mais de 36 mil alunos, né, dos nossos cursos online. E uma das coisas que a gente faz nesses cursos é tirar, o próprio professor que deu a aula tira a dúvida do aluno, se ele porventura tiver alguma dúvida ali naquela aula. E a gente já respondeu aí mais de 10 mil dúvidas nesses anos. E, vez por outra, a gente separa algumas das dúvidas aqui do pessoal, que pode ser de interesse do público geral, e trazemos para um podcast. Hoje, então, a gente vai discutir algumas dúvidas de coronariopatia crônica. Primeira dúvida do dia. Isquemia balanceada. O que é que eu preciso saber? Esse aqui foi a dúvida da nossa aluna Isabela, que ela pergunta o seguinte, né? De forma sucinta. Ouço muito falar sobre isquemia balanceada, quando é que eu tenho que pensar nisso, como é que eu não deixo passar esse diagnóstico. Então, boa pergunta, dúvida frequente. Então, vê. Quando a gente está usando uma cintilografia miocárdica para avaliar se o paciente tem isquemia ou não, qual o princípio que vai acontecer? Considerando que as coronárias estão todas, né, abertas direitinho e tal, o sangue está perfundindo o músculo cardíaco. Na hora que você injeta o radiofármaco lá na hora da cintilografia, esse radiofármaco, na hora que ele é captado pelo músculo cardíaco, ele brilha, né, lá na gama-câmara, né, no exame de imagem, e você vê o músculo cardíaco, né, aparecendo, brilhando lá, amarelo, alaranjado, né? Quanto mais forte ele brilha, melhor está a perfusão daquela região. O que acontece, contudo, se o paciente tiver, digamos, uma lesão gravíssima na descendente anterior, 99% de lesão ali na descendente anterior, causando diminuição de fluxo, etc. Na hora que você injeta ali o radiofármaco e o paciente está no pico do estresse, correndo na esteira ou usando dobutamina, o que seja, o que vai acontecer é que o fluxo para aquela região, né, que tem a lesão de 99%, vai estar bem diminuído em relação ao fluxo das outras regiões, né? A perfusão da região vai estar diminuída. O que é que vai acontecer? Aquele músculo que está sendo vascularizado pela DA com 99% de lesão está sendo menos perfundido, vai captar menos radiofármaco e por isso vai brilhar menos na cintilografia. Do outro lado, né, as outras coronárias, circunflexa, coronária direita, estão lá lisonas, 0% de obstrução. O músculo, então, vascularizado por essas duas coronárias, vai estar absorvendo, né, muito radiofármaco, vai estar brilhando bastante, e aí você vai conseguir ver uma região brilhando muito, outra região apagada. E aí você fala, opa, estava tudo normal no repouso, mas agora no estresse tem uma região brilhando e outra apagada, tem isquemia ali naquela região apagada. Simples assim. Contudo, no final das contas, é tudo uma comparação. Eu comparo uma região com outra. E se esse paciente tiver lesões multiarteriais acometendo, por exemplo, DA, CX, CD, está tudo acometido em igual quantidade, tudo com lesão de 99%, digamos assim. O que é que pode acontecer? Todas as perfusões para todos os territórios estarão diminuídos. Os músculos ali, né, depois das lesões, vão estar absorvendo menos o radiofármaco, por isso estarão brilhando menos também. Mas na hora que está todo mundo brilhando menos, fica todo mundo muito parecido. Eu não consigo ver uma região que está mais apagada do que outra. No final das contas, está tudo muito parecido. E aí, para o olho desavisado, você pode dizer que, rapaz, aqui está de boa, não tem isquemia não. Isso é o que se chama de isquemia balanceada, onde você não consegue ver diferença nítida de uma região para outra, porque na verdade todas as regiões estão acometidas. E aí você fica com aquele medo. Rapaz, que bronca é essa? Porque, na verdade, seria o padrão mais grave, né? Aquele paciente triarterial, com lesão de tronco, às vezes, associado com lesão da coronária direita, enfim, bronca. E se eu bater o olho rápido ali, desavisado, eu posso dizer, não, tá de boa o exame. E posso dizer que o paciente não tem nada, quando, na verdade, ele está no exato oposto. Ele está com acometimento gravíssimo da coronária. E agora? Como é que eu faço, e essa é a pergunta de Isabela, como é que eu faço para não cair nessa cilada? E aí, fica tranquilo, tem várias formas de a gente pensar nisso. Primeiro, se o paciente está fazendo a cintilografia acompanhada de estresse físico, né, correndo na esteira, por exemplo, que seria a forma ideal,
não havendo contraindicações, o paciente conseguindo fazer atividade física, etc. É muito difícil que você tenha um padrão desse, de isquemia balanceada, difusa, etc., sem ter alterações clínicas, né? O paciente muitas vezes vai referir dor torácica limitante. Ele pode ter alterações, né, de pressão, pode começar a ter arritmia durante o esforço, esse tipo de coisa. O eletrocardiograma muitas vezes vai mostrar claramente uma resposta isquêmica, muitas vezes com infradifuso, supra-DVR e assim por diante. Então, a parte clínica, e por isso que é tão bom você fazer a cintilografia combinado com estresse físico, porque você termina ganhando 2 exames em um, você tem o ergométrico e você tem a imagem de perfusão. Pode ajudar muito. Mas aí você pode dizer, não, Eduardo, mas vê, a maioria dos pacientes que eu faço cintila aqui no meu serviço, eu faço a cintila justamente porque ele não consegue fazer teste ergométrico, a mobilidade não está boa, sequela de AVC, artrose importante de joelhos e coisas do tipo. E agora? Tem alguns detalhes também que você consegue ver na imagem. Um deles é a dilatação do ventrículo esquerdo. É muito comum nesses casos de isquemia balanceada, em que o brilho, entre aspas, do músculo tá mantido, ok, mas muitas vezes o ventrículo esquerdo ele dilata durante o estresse físico, certo? E isso é uma coisa que não é normal. Tem até um índice que a gente usa, né, que é o TID, para ver se dilatou demais, se dilatou de menos, mas resumindo aqui de forma sucinta, se o médico nuclear diz que dilatou mais do que o esperado o ventrículo esquerdo, você fala, opa, isso pode ser uma isquemia balanceada. No livro da gente, inclusive, Cardiologia e Cardiopaper, segunda edição, a gente coloca um exemplo desse. Outra coisa que você pode ver, tá tudo, né, tudo homogêneo a captação, que poderia ser uma isquemia balanceada ou não, tal, mas caiu fração de ejeção, né, e ele consegue calcular isso pelo gated lá da cintilo. Opa, caiu fração de ejeção de forma relevante, principalmente se cair mais do que 10 pontos percentuais, era 53 no repouso, foi para 40 no esforço. Opa, será que tem isquemia balanceada? Deixa eu checar se o ventrículo não dilatou, e assim por diante. Então, de fato, se você olhasse única e exclusivamente a imagem da perfusão, comparando estresse e repouso, você poderia escorregar ali. Mas na hora que você junta todos esses pontos, fração de ejeção, como é que evoluiu, dilatou, não dilatou, parâmetros do teste ergométrico, parâmetros clínicos como dor limitante ou dor típica, enfim, fica bem mais tranquilo de você conseguir detectar uma possível isquemia balanceada. Então, fica ligado nessas dicas. Segunda dúvida de hoje. Posso associar beta-bloqueador e diltiazem na DAC crônica? Essa aqui é uma dúvida da nossa aluna Cláudia. Ela mandou lá no curso da gente de coronariopatia crônica, né? A seguinte dúvida. Se tem um paciente que, apesar da dose máxima de beta-bloqueador, não atingiu a frequência cardíaca ideal, ainda tem angina, nesse caso, posso associar diltiazem? Posso deixar beta-bloqueador e diltiazem ou não? É melhor não. Então, vamos lá. Primeiro, beta-bloqueador, de acordo com a maioria das diretrizes, é o antianginoso de escolha na maioria dos pacientes com coronariopatia crônica. Óbvio que nesses casos eu estou descartando, né, possíveis contraindicações do beta-bloqueador, como bradiarritmias e assim por diante. Asma descompensada e tal. Então, a maioria das diretrizes coloca o beta-bloqueador como droga de escolha. Entre várias coisas que ele vai fazer, ele vai diminuir a frequência cardíaca, né? E com isso diminui o consumo de oxigênio por parte ali do miocárdio. Medicação muito boa. Beleza, mas tem paciente que quando você coloca uma medicação só, o paciente não controla a dor só com beta-bloqueador, né? Beta-bloqueador tem as doses máximas das medicações, né? Para cada medicação tem uma dose específica. O que você quereria, idealmente, era deixar o paciente, de fato, beta-bloqueado, ou seja, com frequência cardíaca ali ao redor de 60, mas acontece. E às vezes você está na dose máxima daquela medicação e mesmo assim o paciente está com frequência de 70 e pouco, 80, pode acontecer. Ok, o que fazer nesse caso? Bem, tem lá a escala de antianginosos que você vai usar, por exemplo, usando a diretriz brasileira, né? E na segunda linha ali de medicações que você poderia usar para esse paciente, teria medicações como, né? De acordo com a diretriz brasileira, ivabradina, trimetazidina, assim como os antagonistas do canal de cálcio, certo? Dihidropiridínicos, exemplo, amlodipina, que são aqueles que são vasodilatadores, mas eles não têm efeito cronotrópico negativo. Não é isso que ela está perguntando aqui. Aqui ela está perguntando sobre diltiazem, verapamil, tanto faz, que são
antagonista do canal do cálcio, não de hidropiridínicos. Qual o problema de diltiazem e verapamil junto com o beta-bloqueador? Diltiazem e verapamil, eles têm efeito cronotrópico negativo. Eles baixam, né, a frequência cardíaca, assim como o beta-bloqueador. Então, na hora que você junta essas duas classes de medicação, você potencializa o efeito cronotrópico negativo e aumenta o risco de complicações mais graves, tipo bradiarritmias mais sérias, inclusive BAVT, né, que pode colocar o paciente em risco de vida. O que é a diretriz brasileira de DAC crônica, que é antiga, né, é de 2014, o que é que ela fala? Evite o uso de beta-bloqueador com diltiazem e verapamil. Ponto. Certo? Nesse caso, então, o que é que as diretrizes em geral falam? Eu estou com o paciente usando o beta-bloqueador, com coronariopatia, com ou sem insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, né? E que eu não estou conseguindo controlar a frequência cardíaca só com beta-bloque. Nesse caso, a gente poderia considerar o uso da ivabradina, que é uma medicação que atua ali no nó sinusal. O paciente tem que estar em ritmo sinusal para ela fazer efeito, e ela diminui a frequência cardíaca, sim, né? E aí você consegue, às vezes, o paciente está com 76 de frequência usando beta-bloque, associa ivabradina, você consegue jogar a frequência ali mais para baixo, ao redor de 60. Mas, teoricamente, com menor risco, né? Como ela atua no nó sinusal, menor risco de causar, por exemplo, um BAVT, coisas do tipo. Então, isso está englobado ali nas diretrizes. Eduardo, quer dizer que não tem nenhuma situação que a gente usa, por exemplo, beta-bloque associado com diltiazem, por exemplo? É proscrito em todas as situações? Não. Tem uma situação que a gente usa vez por outra, né? FA de difícil controle, né, de frequência. Você está lá. Outro dia desse a gente estava com a gestante aqui no HC dessa forma, paciente gestante com valvopatia mitral, se não me engano era estenose mitral moderada, alguma coisa do tipo, e estava lá com a FA com frequência lá em cima. A gente sabe que a frequência cardíaca tende a subir durante a gestação, hipervolemia, aquela coisa toda, adaptação fisiológica da gestante, e a gente sabe que frequência cardíaca aumentada no paciente com estenose mitral é pedir para dar errado. Beleza. Colocou beta-bloqueador, succinato metoprolol, né? Razoavelmente seguro na gestante, dose lá em cima, não controlou. O que é que você pode fazer nesses casos? Pode associar, por exemplo, digoxina, seguro na gestação, etc. Tal. Colocou digoxina, frequência cardíaca lá em cima. E agora? Nesse caso, a gente associou sim diltiazem, mesmo assim não controlou não, a frequência cardíaca foi ali para 90, né? Não ficou ali beta-bloqueado não, mas pelo menos não estava tão taquárdico como estava antes, com frequência 120, 130, que aí para fazer um edema agudo de pulmão na estenose mitral é 2 segundos. Então assim, quando você vai ver nas evidências de FA, eles não colocam, via de regra, como proscrito a combinação de beta-bloque com diltiazem ou verapamil, mas, especificamente na diretriz da SBC de 2014, ele contraindica a associação dessas duas medicações na DAC crônica. Então, resumindo, não está conseguindo controlar a frequência cardíaca do seu paciente com DAC crônica apenas com beta-bloque, ele persiste com angina, e ivabradina é uma das opções que você pode usar para melhor controle de frequência cardíaca e de sintomas anginosos. Antes de continuar aqui com o podcast, só um lembrete. Não sei se você sabe, mas aqui no Cardiopapers a gente tem vários cursos que podem ajudar na sua formação. Mais de 35 mil alunos já passaram por alguns dos nossos cursos Cardiopapers. Entre eles, a gente tem o curso, a formação em ECG Cardiopapers, que mais de 11 mil pessoas já fizeram e aprenderam a interpretar um ECG com rapidez e segurança em menos de 15 dias. A gente também tem o curso do TEC, preparatório para a prova de especialista de cardiologia. Em 2021, 60% dos aprovados foram alunos do Cardiopapers. Em 2022, 64,5% de todos os aprovados foram nossos alunos. Nesse curso, a gente vai te dar o GPS, o caminho validado para você passar na prova de título de especialista, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Além desses cursos, a gente tem vários outros, onde a gente pode lhe ensinar como interpretar um artigo científico no curso de Medicina Baseada em Evidência, manejo e diagnóstico das principais arritmias cardíacas no nosso curso de arritmias, como organizar a sua produtividade no dia a dia, como instituir hábitos melhores no seu dia a dia de médico, como tirar hábitos que estão lhe atrasando no nosso curso de produtividade, entre vários outros. Se você tem interesse em conhecer nossos cursos, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo no YouTube ou na descrição do episódio do podcast, na plataforma de podcast, a depender de onde você está assistindo esse conteúdo, e a nossa equipe vai te ajudar. Voltando agora para o episódio. Terceira dúvida de hoje. Nebivolol e carvedilol são vasodilatadores? Dúvida interessante.
Fernanda, que é aluna da gente aqui do curso de consultório, perguntou: sobre os beta-bloqueadores, existe de fato efeito vasodilatador, ainda que pequeno, no caso do Carvedilol e do Nebivolol? Sim, existe. Então, vê só. Quando a gente vai para os beta-bloqueadores, a gente tem os beta-bloqueadores que são seletivos, que atuam basicamente nos receptores beta-1, e a gente tem beta-bloqueadores que são não seletivos, que atuam tanto no beta-1 quanto no beta-2. No final das contas, mesmo os que são seletivos, se você usar em doses muito altas, eles vão terminar atuando no beta-2. Ok, receptores beta-1, o que é que eles fazem, por exemplo? Né? Eles podem fazer, entre outras coisas, subir frequência cardíaca, né? Aumentar os batimentos do coração por minuto. E aí, na hora que você bloqueia esse receptor beta-1, você vai diminuir a frequência cardíaca. Todo mundo sabe que o beta-bloqueador faz isso. O problema é que quando você atua no receptor beta-2, o que é o receptor beta-2 faz? Depende. No pulmão, vai fazer broncodilatação. Então, se você bloqueia esse receptor, você pode causar o contrário, broncoconstrição. Você sabe também que beta-bloqueador pode desencadear crise de asma, né, em paciente asmático. Em vasos periféricos, o que é que o receptor beta-2 faz? Ele causa vasodilatação. Na hora que você bloqueia esse receptor beta-2, usando, por exemplo, alguma medicação não seletiva, você pode causar vasoconstrição. E você sabe também, deve ter ouvido falar, que o uso do beta-bloqueador no paciente com doença arterial periférica pode até piorar a claudicação desse paciente. Beleza, mas aqui ela estava perguntando o contrário, vasodilatação. E é isso mesmo, a gente sabe que a maioria dos beta-bloqueadores, a maioria tem potencial de piorar a claudicação intermitente do paciente por esse efeito que eu falei, né, do antagonismo beta-2. No caso de Carvedilol e Nebivolol, isso não é tão frequente, por características farmacológicas dessas medicações. Primeiro, o Carvedilol. O Carvedilol, ele tem um efeito antagonista do receptor alfa. Então, como é que funciona isso? O receptor alfa adrenérgico, na hora que ele está ativado, ele causa vasoconstrição. Na hora que você bloqueia, então, esse receptor alfa, você tende a ter vasodilatação. Então, o Carvedilol tende a causar vasodilatação por causa do antagonismo alfa. Já quando a gente vai para o Nebivolol, por uma série de mecanismos, ele tende a aumentar a produção de óxido nítrico. Óxido nítrico, qual é um vasodilatador clássico que a gente tem no nosso organismo. Então, aumentou o óxido nítrico, tende a ter vasodilatação e, por isso, essas duas medicações, Carvedilol e Nebivolol, tendem a não ter aquele efeito colateral clássico de beta-bloqueadores em geral, de piorar a claudicação intermitente, né? Isso também se aplica, inclusive, à questão de disfunção erétil, né? No caso do Nebivolol, tem algumas evidências que sugerem que essa possibilidade de piorar a disfunção erétil do paciente seria menor, já que, pelo efeito vasodilatador, não causaria disfunção ali da microvasculatura do pênis e assim por diante, né? Então, dica relevante aí para a prática clínica de consultório. Quarta dúvida de hoje. Bloqueio de ramo esquerdo é sempre patológico? Dúvida bem interessante. Henrique, nosso aluno aqui que mandou no curso do TEC. E a pergunta é bem direta ao ponto. BRE é sempre patológico? Como é que eu investigo? Então, vamos lá, Henrique. Boa pergunta. Bloqueio de ramo esquerdo é sempre patológico? Não. Não é sempre patológico. Em vários casos, eu vou lembrar um caso aqui que eu vi anos atrás. Uma residente lá do Hospital das Clínicas que chegou para avaliação, 28, 29 anos, estava prestando concurso para o Exército. E aí o Exército pede um bocado de exame admissional, entre eles estava lá o eletrocardiograma e estava lá um bloqueio de ramo esquerdo bem claro. Então, primeira coisa, você viu um bloqueio de ramo esquerdo? Há bloqueios de ramo esquerdo e bloqueios de ramo esquerdo. Você tem que avaliar o eletro com muita calma para ver se, além do bloqueio de ramo esquerdo, se o próprio eletro já identifica algum indício de cardiopatia estrutural. Exemplo, você olhou, tem um bloqueio de ramo esquerdo e tem sobrecarga de átrio esquerdo. Opa, deve ter alguma coisa aqui estrutural na jogada. E provavelmente essa sobrecarga de átrio esquerdo já deve ter coisa no ventrículo esquerdo também alterado. Muitas vezes isso é um sinal indireto de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Tem como diagnosticar sobrecarga de ventrículo esquerdo num paciente que tem BRE no eletro? Tem. Alguns parâmetros continuam válidos, né? Inclusive o Sokolov Lion, né? Se tiver acima de 35 milímetros ali da soma do R de V5 e V6 ou V6 com S de V1, isso indica que o paciente tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. E, obviamente, se tem bloqueio de ramo esquerdo e tem sobrecarga de ventrículo esquerdo, deve ter cardiopatia estrutural na jogada. Mesmo que seja uma cardiopatia hipertensiva, alguma coisa do tipo.
Se o QRS do paciente com BRE passa de 150 milissegundos, né? O critério para dizer que tem bloqueio de ramo é de 120 para cima. Mas se passar de 150, isso também indica que provavelmente tem sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se você vir áreas eletricamente inativas no paciente com bloqueio de ramo esquerdo, excluindo V1 a V3. V1 a V3 até pode acontecer fisiologicamente, mas você também pensa que talvez esse paciente tenha infartado alguma coisa no passado. Então, pelo próprio eletro, você já consegue ter um indício, né? Mas normalmente o que é que a gente vai fazer? Vir um paciente com bloqueio de ramo esquerdo, com bloqueio de ramo direito no consultório, geralmente você vai pedir pelo menos um eco para esse paciente, justamente para avaliar a cardiopatia estrutural. Será que a fração de ejeção está boa? Será que tem alguma valvopatia na jogada? Será que tem alguma miocardiopatia? E assim por diante. No caso dessa paciente que eu falei, residente do HC, a gente fez, eu fiz inclusive pessoalmente o eco, completamente normal, né? Tinha só o movimento assincrônico do septo interventricular, que é uma coisa que todo paciente com bloqueio de ramo esquerdo tem. Mas ok, não tinha cardiopatia congênita, não tinha miocardiopatia, não tinha valvopatia, nada. Exame completamente normal. E aí, nesse caso, 28, 29 anos, pratica atividade física super bem, né? Não sente nada, o eco está normal, eu tenho que continuar cutucando esse paciente, tem que ter uma ressonância cardíaca, um angiotomo de coronária, né? Isso é um território meio cinzento, mas a maioria dos especialistas acha que não. Se você está com um paciente jovem, que tem bloqueio de ramo esquerdo, boa capacidade funcional, exame físico normal, ecocardiograma normal, provavelmente você vai classificar esse bloqueio de ramo esquerdo como fisiológico, né? Entre aspas, porque você vai ter que continuar acompanhando esses pacientes, né? O que se sabe através de estudos, por exemplo, estudo de Framingham, paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo, se você compara 1.000 pacientes com bloqueio de ramo esquerdo, 1.000 pacientes com eletronormal. Os pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo, a longo prazo, eles tendem a ter mais eventos cardiovasculares do que a população normal. Mas provavelmente nesse grupo de bloqueio de ramo esquerdo devia ter um bocado de paciente que já tinha cardiopatia estrutural na jogada, né? Às vezes uma hipertensão de longa data causou hipertrofia do ventrículo esquerdo, o QRS foi alargando, né? Quantos pacientes a gente já não viu assim na prática? Mas, voltando então à pergunta, bloqueio de ramo esquerdo pode ser patológico e ter cardiopatia estrutural associada? Pode. Pode ser um eco completamente normal, sem nenhuma evidência de cardiopatia estrutural, e você classificá-lo a princípio como fisiológico? Também pode. Normalmente a gente vai investigar, né? O eletro, óbvio, né? Você tem que ter feito para dar o diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo, mas olhar o eletro com cuidado para ver se o próprio eletro já pode dar alguma dica para você. Segundo, fazer um ecocardiograma bem feito com alguém experiente, que você confie e tal, para ver se tem alguma coisa de cardiopatia estrutural. Não tendo, principalmente sendo paciente jovem com boa capacidade funcional, muitas vezes você pode parar por aí. Ah, não, Eduardo, não é assim não o cenário. É um paciente que eu acompanhei a vida toda, não tinha bloqueio de ramo esquerdo, agora apareceu e é um cara de 60 anos, que é hipertenso, dislipidêmico, diabético. Putz, será que tem alguma coisa a mais aí na jogada? Coronariopatia sozinha para dar um bloqueio de ramo esquerdo, assim, de uma hora para outra, até pode dar um evento agudo, oclusão de coronária e tal, mas no cenário crônico já não é tão comum. Será que eu teria que investigar isquemia? Mais uma vez, área cinzenta, não tem aquela coisa tão clara. Você vai ter que ver muito caso a caso, né? A maioria dos pacientes que eu tive no consultório, já de mais idade, com fator de risco, que tinham bloqueio de ramo esquerdo do além, né, sem nenhuma explicação, e que foi investigado isquemia ou feito angiotom, enorme maioria não veio nada, né? Enfim. Mas é isso. Se liga sempre que são exames complementares e que você não vai botar um carimbão assim. Tem bloqueio de ramo esquerdo, eu tenho que pedir angiotomo ressonância. Não, vai depender. Eco geralmente vai ganhar, o resto vai depender do contexto clínico do paciente. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você está assistindo pelo YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal e comentar se gostou ou não gostou do material de hoje. E se você está escutando pelo podcast, não esquece também de pegar o link e compartilhar com seus amigos. Lembrando que aqui no Cardio Papers a gente tem inúmeros cursos para preparar você para a prova de título de cardiologia, curso para lhe ensinar a interpretar um eletro com segurança e rapidez em até 15 dias, curso de como interpretar artigo científico, como fazer uma avaliação pré-operatória com segurança, além de certificações como a nossa certificação de mapa. Se você quiser ficar por dentro, conhecer melhor os nossos cursos, clica no link que aparece aí embaixo, aqui na descrição do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, na sua plataforma de podcast, e a nossa equipe vai te ajudar com isso. Até o próximo episódio.